O quilombo mais importante. Dentre os vários quilombos que se formaram no território nacional, o que mais se destacou foi o de Palmares, localizado no estado do Alagoas, que teve 65 anos de existência, vigorando de 1630 a 1694. Durante sua existência, muitas tentativas de exterminá-lo foram providenciadas pelo governo, com apoio da sociedade escravista. A última, em 1994, conseguiu destruir Palmares e render aquele povo, que no dizer de Edson Carneiro, era um pedaço da África transplantado para o Nordeste do Brasil. O quilombo era uma bandeira de luta do escravo fugido. O quilombola era o cidadão partícipe daquele ambiente, daquela nação. Em 1694, com a vitória das forças do governo da então província de Pernambuco, que à época abrangia parte do estado de Alagoas, Palmares sucumbiu-se e o seu líder, Zumbi, foi morto, tendo sua cabeça sido entregue a Caetano de Melo Castro, então governador do estado, que imediatamente mandou espetá-la num poste no centro de Recife para atemorizar os negros que tinham naquele líder um imortal. Hoje, Zumbi recebe do governo brasileiro homenagens. É ele, para mim, considerado herói nacional. Essas informações são prestadas apenas para valorizar a liderança de Zumbi, como governante do Quilombo de Palmares. As ideias abolicionistas. Paralelamente à formação dos quilombos, surgiram no seio da sociedade escravagista vozes que pouco a pouco ecoaram no meio social em favor da abolição da escravatura. De um lado os moderados, de outros radicais e nos centros conservadores. Os moderados pertenciam à primeira ala abolicionista. Tinham como meta mostrar às classes dominantes, os escravagistas, as consequências morais que o futuro, em decorrência da escravidão, que para eles era degradante, traria para a história do Brasil. Para essa corrente, a organização dos escravos não era muito importante, porque reivindicação de cativo e pedido de carente nunca teria força para ser atendido. Entendiam os teóricos dessa ala que a persuasão, o convencimento, a racionalização da opinião pública seriam os meios para se obter a libertação dos escravos. Aqui, o mais eminente líder foi Joaquim Nabuco. Os progressistas, ou radicais, da segunda ala, tinham nos próprios escravos o escudo para o abolicionismo. Era a união dos cativos para usarem suas próprias forças que se explorava nessa corrente. Essa ala lutava pela organização dos escravos em associações ou comunidades. Explorava-se aqui o poder de fôlego que tinham os próprios interessados. A corrente conservadora. Como é natural, a corrente conservadora, que pregava a ideia de status quo, também se manifestava com veemência. Eram os membros dessa corrente os latifundiários do Nordeste, os donos de engenho, de cafezais, de grandes fazendas de criação de gado e de empreendimentos exploradores da mineração. Por serem os mais fortes economicamente, os que dominavam as fontes produtivas do território brasileiro, a campanha abolicionista foi tímida, embora firme e segura. E a timidez dos avanços da campanha abolicionista provocaram a existência de leis paliativas e quase sem reflexo para o objetivo da luta, que era a libertação total da escravatura. Surgiram, em decorrência disso, as normas paliativas e enganadoras da Lei de Libertação dos Sexagenários e do Ventre Livre, em 1871, as quais, antes de serem normas abolicionistas, eram regras de castigo aos negros. O que seria de um filho que nasceu livre vendo sua mãe açoitada ou sofrendo outros castigos cruéis? O que adiantaria ao homem de 60 anos acima ser livre, se não tinha ele força de trabalho para vender? São questões cujas respostas são óbvias. No primeiro caso, a revolta torturante a reinar para sempre no ser humano, e no segundo, o estender das mãos à caridade pública. Mas o movimento abolicionista continuou, ora pela via parlamentar, ora pela via da sociedade civil, com a racionalização da opinião pública. Pondo fim à luta abolicionista vitoriosa, a princesa Isabel sancionou a Lei 3.353, de 3 de maio de 1888, que declarou extinta a escravidão no Brasil.